Boa tarde! Estamos aqui ao vivo para mais uma edição do Pergunta para Psi e hoje com um convidado super especial. Podem ir chegando, sentando, lembra de trazer a água. Vou colocar o tema aqui para vocês. Deixa eu escrever aqui. Só um minutinho. Por que não consigo estudar para ser aprovado? Esse é o tema da live de hoje, tá? E para quem não conhece esse quadro, Pergunta para Psi, funciona assim. Todo final de semana, eu abro o box de perguntas para vocês perguntarem tudo o que vocês desejam saber, para vocês sugerirem temas, tá? E nas quartas-feiras, eu venho para fazer lives e responder as perguntas de vocês. E como a pergunta de hoje é uma pergunta assim que merece uma resposta com mais detalhes, com mais gabarito, eu trouxe esse convidado super especial, professor Beto Fernandes, que já chegou aqui na live. Vou só colocar o tema, eu falei que ia colocar e não coloquei, né, gente? Por que não consigo estudar para ser aprovado? Por que não consigo estudar para ser aprovado? Pronto. Vou deixar fixado para quem chegar saber do que nós estamos falando. Agora, gente, preparem aí os dedinhos de vocês, me ajudem a receber o nosso convidado super especial. Ele é professor há mais de 15 anos, ele é mentor, ele é de se tornarem servidores públicos, né? Eu chamei o professor Beto aqui para entrar. Opa! Beto, seja muito bem-vindo! Que Olá, honra ter você aqui! olá, doutora Jennifer Branco. É um prazer fazer parte desse quadro Pergunte para Psi. Além de todo o seu brilhantismo como psicóloga, já passou por essa fase também de estudar para concurso público, né? Sabe como não é fácil essa árdua tarefa aqui dos nossos alunos e é um orgulho muito grande para mim poder participar desse quadro, sabendo que toda a nossa história que você teve, né, de superação até conseguir todo o seu sucesso. Primeiro em concursos públicos, para depois realizar o seu sonho de ser psicólogo, não é verdade? Sim, Beto, então, por favor, se apresente, porque tem muita gente na expectativa de te conhecer, saber quem é você. Então, por gentileza, fale sobre você que depois eu me apresento. Tudo bem? Bom, eu sou o professor e coach Beto Fernandes, sou professor desde 2005 e desde 2001 que eu mexo com concurso sendo aluno, né? E ao longo dessa carreira eu me orgulho de dizer que tenho milhares de alunos aprovados em concursos públicos de diversas áreas: educação, área policial, área de saúde. Então, assim, área bancária em especial, área administrativa, inclusive carreira fiscal. E aí, assim, leciono algumas disciplinas como direito constitucional, direito previdenciário, direito administrativo, além de conhecimentos bancários, uma parte do direito econômico. Bom, então eu posso dizer assim, em termos de professor, é algo que realmente me considero mais do que aquela pessoa que está ali para lecionar, e sim alguém que realmente se preocupa muito com a aprovação dos seus alunos. Como aluno, a minha maior vitória não foi nem passar em concurso, foi conseguir a aprovação na Universidade de Brasília, depois de 13 vestibulares, né? Eu consegui ser aprovado depois de muitos anos tentando,
eu consegui essa vitória e fui aprovado em mais de 13 concursos públicos também. 13 virou meu número da sorte, né? Muita gente não gosta do 13, mas eu adotei o 13. Foram 13 tentativas até ser aprovado, mais de 60 concursos realizados para conseguir essas aprovações também. E isso meio que faz parte da minha trajetória enquanto aluno e enquanto professor também. Beto, eu vejo quanto seus alunos têm um carinho enorme por você. O Ramon já está aqui dizendo meu mentor, o Andrade, Beto Fernandes é a inspiração para os concurseiros. Gente, é isso. E assim, para quem não me conhece, né, eu sou Jennifer Branco, sou psicóloga, especialista em clínica psicanalítica, psicopatologia também e psicanálise. E eu venho dessa trajetória aí de concursando porque eu tive a grande ideia de estudar para concurso para pagar a minha faculdade de psicologia. Eu não conseguia passar na Federal, né, daqui de Brasília, na Universidade de Brasília. Eu pensei, já sei, vou estudar para concurso, porque aí eu vou ganhar bem e vou ter condições de pagar a minha universidade. E depois pôde escolher, na verdade, né, onde você ia fazer essa faculdade. Sim. Exatamente. E assim, Pode falar, Jenny. eu consegui ser aprovada em 4 concursos e escolher qual. Assim, aprovado que eu falo dentro do número de vagas, para você poder escolher. E eu consegui escolher, né, o órgão que eu ia atuar hoje, que é na área da educação, justamente para eu receber o incentivo da educação, conseguir realizar o meu sonho de me formar como psicóloga. E tudo isso, gente, com a ajuda, com a orientação, com a mentoria do nosso querido professor aqui, Beto Fernandes. E é uma honra estar aqui com você hoje. E eu fico muito emocionada, né? Porque você acompanhou essa minha trajetória e você tem um método incrível, né? Eu lembro que você me falava assim, Jennifer, existem etapas e você pode pular algumas etapas, e isso fez com que eu pudesse realizar meu sonho, e nada melhor do que trazer você para responder essa pergunta sobre dificuldade de estudar, porque muitas pessoas estudam de uma maneira até correta, mas chega lá na hora e não consegue ser aprovado na prova, né? E outras estão estudando, mas não sabem se estão no caminho certo. E olha o tanto de perguntas, gente. Ó, anotei todas aqui no caderno. Vamos ver se vai dar tempo, Beto, de responder tudo isso. Vamos começar, então? Vamos lá, vamos começar. Ó, tem essa grande pergunta aí que a gente colocou como tema, né? Por que não consigo estudar para ser aprovado? E quando foi no final de semana, eu abri um box específico para trazer sobre esse tema e recebi várias perguntas. A primeira delas, eu estudo para todas as áreas. Isso prejudica? Então, vamos lá. Eu, quando comecei a estudar, eu estudava assim, Jeninha. Jeninha, como sempre chamei Jennifer, né? E aí, o que acontece? Eu estudava para todas as áreas. Todas as áreas. Saía concurso, eu estudava, notícia de concurso, eu estudava. E, caramba, por mais que eu estudasse, eu não conseguia vencer as matérias do edital. Por um motivo muito simples. Mudava muito de uma área para outra. Então, uma hora era um concurso de banco, depois era um concurso de polícia, depois era um concurso da área administrativa. E acabou que, assim, me fez perder muito tempo e demorar muito para eu ser aprovado. Eu não vou dizer assim, não estude para todas as áreas, não. Mas se você estudar para todas as áreas, saiba, com a concorrência que tem hoje, você vai levar de 5 a 6 anos, a 7 anos para ser aprovado. Você tem esse tempo, 5 anos, para ser aprovado? Se você não tem, escolha uma carreira. Escolha uma carreira e estude para ela. Porque aí sim, você vai potencializar as suas chances de aprovação. Tá? Então, primeira coisa, escolha uma carreira. Carreira administrativa, carreira fiscal, carreira policial, carreira de saúde, carreira do magistério, são várias carreiras. Carreira de tribunais, carreira de magistratura, o Ministério Público, tá? E carreira bancária também. Então, você tem que escolher uma carreira para você ter maior chance. É claro que quanto mais você estuda, mais você vai observando que tem disciplinas que são comuns.
E a depender do seu nível de estudo, quando você estiver mais à frente, você pode perceber, pô, você dá para fazer esse concurso aqui, porque só aumenta mais 2 disciplinas. Mas isso você vai ver a médio prazo. No início, tem que escolher uma carreira. E você está falando aí de um foco, né, Beto, para o aluno não ficar disperso e saber o que vai ser prioridade ali para ele. Até porque se sair aquele milhões de editais, aí vem aquele desespero. E agora? Eu vou me inscrever em qual se a prova é no mesmo dia? Né? Exato. E além disso, Jennifer, você tocou num ponto importante. Esse ano, por exemplo, é o ano das carreiras policiais, né? Então, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar de alguns estados, aí todo mundo pensa, vou me inscrever para todos. Só que quando você abre o edital e percebe que existe uma polícia, um cargo para a polícia, que é quase uma polícia para nerds, que é a Polícia Civil do DF e a Polícia Federal. Eu quero nerds. Por que eu quero nerds? As pessoas de óculos, assim, sabe? Por quê? Porque eu vou precisar de pessoas que consigam decifrar crimes cibernéticos, que consigam decifrar crimes financeiros, e não apenas aquela pessoa que vai para o combate à rua. E aí você tem um concurso da Polícia Civil que é casado com o da Polícia Federal. E um concurso da PRF que é casado com o da Polícia Militar. Então, nem todos os concursos de polícia eu consigo fazer. Ou eu escolho Polícia Civil e Polícia Federal, ou eu escolho Polícia Rodoviária, Polícia Militar e Departamento Penitenciário Federal, o DEPEN. Você conhece muito bem o DEPEN-DF. Não conhece, doutora Jennifer? Né? Foi aprovado nesse concurso do DEPEN-DF, fez treinamento. Você chegou a fazer o teste físico, foi aprovado no teste físico, né? Sim, eu passei em todas as etapas e cheguei a fazer o curso de formação. Fui para o curso de formação, mas aí terminava até tarde. Eu pensei, não quero isso para minha vida, não. Aí voltei, porque eu tinha pedido licença do meu cargo para fazer o curso de formação. Sim. Aí eu desisti do curso e voltei para o meu cargo de origem. É isso aí. Então, assim, você, aluno, precisa escolher uma carreira e não só fazer todos os concursos, mas ficar atento a se as disciplinas são condizentes. É o primeiro ponto para você começar a ser aprovado, para você não estudar errado. Né? Por que não consigo estudar para ser aprovado? Às vezes ou 90% das vezes falta de foco. Sim. E tem também uma questão aí, né? Porque quando você fala em conhecer, nesse exemplo aí das carreiras policiais, saber, né, distinguir qual que você vai focar, isso fala também do perfil de cada cargo. E quando você conhece o perfil de cada cargo, você tem uma ideia até para avaliação psicológica, né? O que vai ser cobrado, o que eu preciso, onde eu estou, até onde eu preciso ir para, né, chegar nesse perfil. Mas isso são cenas para outras lives. Avaliação psicológica. Temos para lives. Eu devia aqui explorar tudo que Jennifer tem a oferecer para vocês que estão aqui, tá? Meninos da carreira policial, ou até mesmo das demais carreiras. Mesmo que não tenham um teste psicotécnico na sequência, você estar enquadrado no perfil do cargo é muito importante. Por exemplo, tem uma galera aqui fazendo um concurso do Banese, Banco do Estado de Sergipe. A galera está me acompanhando aqui, muita gente estou vendo aqui que está aqui ao vivo. Mas imagine uma pessoa que é mais introspectiva, que não é tanto assim de vendas, e passa no concurso da carreira bancária e é colocada para trabalhar justamente na área que ela nunca gostou, que é a área de vendas. Então, será que essa pessoa vai estar pronta para o cargo? Às vezes, na própria preparação, ela já começa a se bloquear. E aí eu entendi uma frase, Jenny, que você pode nos ajudar aqui, que é o medo do sucesso. Eu achava isso um absurdo. Né? Como é que uma pessoa pode ter medo do sucesso? Mas acontece, eu estava assim... ouvia, né, psicólogos, coaches falando, muita gente tem medo do sucesso. E eu falava, porra, não faz sentido. Mas faz. Você quer que aquilo aconteça, mas quando imagina que aquilo acontece mesmo, aí dá um medo. Será que eu dou conta disso tudo que eu conquistei? Não tem um pouco disso?
Isso tem tudo a ver com a próxima pergunta que eu anotei aqui, ó. O que fazer para não ter dúvidas da minha capacidade? E a outra pergunta, tem alguma técnica para eu pensar que literalmente sou burra? Hashtag desesperado. O que Vamos acontece lá, no meio vamos lá. disso tudo, né? Sim. Vamos linkar tudo isso. Quando você fala do medo do sucesso, é estranho, né? Pensar, caramba, como assim medo do sucesso? Eu não tenho medo do sucesso. Mas o sucesso, se você não tem, ele é algo que está distante de você. E ele é algo desconhecido. Nós tendemos a ter medo do desconhecido. Até porque, se você convive num núcleo familiar ou num núcleo de amizades que não tem esse sucesso que você deseja ter, como é que você vai para um lugar que o seu grupo não está? Você não vai se sentir pertencente. E essa necessidade do pertencimento é algo de nós, do humano. E toda vez que a gente teme não se sentir pertencente, a gente volta lá para aquele outro lugar conhecido. E fica nessa briga entre o sucesso e o medo do não pertencimento. E isso precisa ser trabalhado em psicoterapia, né? Se a pessoa sozinha não consegue dar conta. Por exemplo, eu tenho pacientes que eles são atendidos por mim nesse foco de estudar para concurso, de mudar, né, a sua realidade ali familiar, de grupo. E esse medo, ele fala muito alto. E isso precisa ser trabalhado para você conseguir diminuir, sabe, essa distância. É verdade. Estar ao lado de pessoas, né, Jennifer, que já conseguiram ter esse sucesso, que experimentam isso e que você perceba que por mais que haja diferenças, são diferenças que você consegue superar e que você consegue se inserir naquele grupo. E claro, dentro de uma instituição como um banco, você tem diversas áreas que pode atuar. Em todos os órgãos, no seu também, eu acredito que seja assim, você pode optar por um local onde você faz mais atendimento ao público, ou que você faça menos atendimento ao público, de acordo com o perfil de cada um. Isso é muito, mas muito importante. Tá? E aqui, doutora Jennifer, você não falou não, mas eu vou dar só uma apertadazinha de leve. Para os meninos que estão aqui das carreiras policiais, a Jennifer também, a doutora Jennifer, ela é especialista em aplicação de testes psicotécnicos. É claro que hoje, né, Jennifer, e aí eu quero que você, não está no script aqui, mas eu vou querer que você fale só um pouquinho sobre esse ponto de que eu estou vendo muito agora, das pessoas ficarem pegando esses testes da internet para fazerem simulações e meio que dar uma burlada nesses testes psicotécnicos que tem a ver com um pouco dessa questão do medo do desconhecido, sabe? Será que eu vou dar conta? Será que eu tenho perfil para o cargo? Ah, mesmo sem ter perfil, eu vou lá e vou encarar e vou dar um jeito de burlar o teste. E o que eu vejo é que várias cenas trágicas acontecendo, em especial em carreiras policiais, de suicídios e de pessoas infelizes, não só nas carreiras policiais, mas infelizes na sua atividade, porque percebem que aquilo não tem nada a ver com elas e ela meio que fraudou para conseguir aquele acesso. O que você pode falar para a gente sobre isso? Funciona mesmo esse negócio de ficar pesquisando o teste na internet? Então, cada um faz o que acha que deve fazer, né? Tem gente que coloca ponto eletrônico para conseguir colar na prova, correndo sérios riscos. Acontece de tudo nesse mundo. Mas qual é a minha orientação como psicóloga? Faça aquilo que faça o seu coração bater mais forte. Porque se você for de encontro ao seu desejo, ao que você ama, você vai entrar em sofrimento. E até você conseguir criar aquele perfil e se adequar naquilo, quanto tempo você vai levar? Será que você vai dar conta disso? Porque o mais importante não é só o dinheiro. O dinheiro paga contas, o dinheiro serve para muitas coisas. Mas como é que você vai fazer algo ganhando muito dinheiro e sendo infeliz? É para isso que existe a avaliação psicológica. Você pode até tentar burlar, mas tem coisas ali dentro que não dá para mudar o seu perfil do dia para o outro. Tem pessoas que são capazes de pagar psicólogo para receber uma orientação, sendo que isso foge completamente da ética profissional.
E contrata até um psicólogo que não entende de avaliação psicológica, porque tem testes que são específicos da banca. Não é aberto para psicólogo comprar em qualquer lugar, entende? Então, até isso acontece. Vocês que estão estudando, tenham muito cuidado. Não gastem o dinheiro de vocês à toa, porque infelizmente existem profissionais que não seguem uma ética e que estão ali para tentar ganhar dinheiro de qualquer forma. Então, muito cuidado. Não caiam nessa de contratar um psicólogo para te orientar, até porque muitos psicólogos não conhecem a fundo a avaliação psicológica, não têm acesso a testes específicos daquela banca. Então, tenham cuidado, né? E não joguem o dinheiro de Sei. vocês fora, assim, no lixo. Jennifer, falei isso, então já vou puxar o gancho para a gente fazer uma live específica sobre esse assunto, exclusiva, mais direcionado para a carreira policial que passa por esse tema, e a gente ficar aqui na aprovação, na primeira fase do concurso, né? Então, já que a avaliação psicológica é uma das fases, vamos pegar a primeira fase, então, e depois você topa fazer uma live específica falando desse assunto, dando essas orientações Vamos! gerais? Até porque a minha missão como psicóloga é partilhar o conhecimento, né? E quanto mais noção você tem, quanto mais conhecido é para você, menos ansioso você fica e mais preparado você se sente para realizar sua prova. Vamos sim, a gente marca, conversa sobre isso, tudo dentro da ética profissional, tá, gente? Exatamente. Ó, e o Hugo tá dizendo aqui, essa live merece ser compartilhada com nossos contatos. Bora mandar o aviãozinho. Clica aqui no aviãozinho, gente, compartilha com os amigos de Exatamente, vocês, galera. têm Ó, acesso a tudo manda nos isso. grupos, vai para todo mundo, porque agora a gente vai falar os segredos. Me repete a segunda pergunta de novo, Jennifer, que você tinha O que, colocado. o que fazer para não ter dúvidas da minha capacidade? E a outra, tem alguma técnica para eu parar de pensar que literalmente sou burra? Hashtag desesperada. Sim. Vamos lá. Primeira coisa, você acabou de meio que dar essa resposta no finalzinho do seu último comentário. Quanto mais a gente Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura. Quanto mais a gente se conhece, mais fica fácil para você lidar com as emoções. Então, primeira coisa, para você ir para a prova e, e ter aquela sensação de que você vai fazer uma boa prova, é o quê? Experiência. Quanto mais experiência você tiver, mais vai ficar fácil para você. Só que hoje, como é que você vai obter experiência, sendo que a gente está em um período que a gente não está tendo realização de provas? É fazendo simulados, mas simulados reais. Por exemplo, você sabe que no CESP, quando a prova é de certo e errado, uma errada anula uma questão certa. E aí o aluno ele passa tempos e tempos, meses e meses, fazendo questões sem esse fator de correção. Então ele treina sem usar o fator de correção e chega na hora da prova tendo esse fator de correção e não se prepara para a realidade exata do que ele vai enfrentar. Então imagine você indo para a prova sabendo que os textos de português vão ser extensos e quanto maior o texto, maior a questão, mais fácil ela é. Imagine você ir para a prova sabendo que quanto maior o texto, mais candidatos estarão sendo eliminados porque vão se perder na leitura daquele texto longo, exceto você que já se preparou de forma prévia para aquilo. Então é uma preparação de qualidade que vai reduzir a sua ansiedade. Agora, uma coisa você pode ter certeza, falando para você, e eu não falo como psicólogo, tá? Falo como experiente nessa área, e aí a gente pode complementar. Você nunca vai ter certeza na vida. A gente nunca vai ter a certeza absoluta de que vai conseguir. O máximo que você pode conseguir ter é de que você está preparado para fazer uma boa prova. Mas pode acontecer fatores que vão além daquilo que a gente estava esperando. Por exemplo, já aconteceu aqui em Brasília de ter meio que, entre aspas, um terremoto no IESB, e esse terremoto abalou as estruturas do prédio, as pessoas que estavam fazendo a prova com medo, uma das salas começou a ter maior bagunça, e aí você tinha que ter a tranquilidade mental, a experiência de pensar,
Se está difícil para mim, está mais difícil para eles ainda, porque eu estou preparado. Eu sempre pensava assim, nossa, se está difícil para mim, imagine para eles, coitado. Eu sempre não era me colocar numa situação de superioridade, mas eu me colocava numa condição de que eu tinha que protegê-los. Então, assim, ao mesmo tempo eu me colocava na condição de que eu sou o líder de discussão aqui, então eu tenho que demonstrar tranquilidade, calma, tá? E ao mesmo tempo era como se eu não tinha essa consciência, mas é como se para mim, que estou preparado, que estou aqui há tanto tempo, que eu tenho essa autoconfiança em mim, está difícil, para eles está mais difícil ainda. Então, você primeiro precisa se preparar bem e trabalhar sua autoconfiança. E anota um detalhe agora aí, quem está assistindo a live, anota aí. O sucesso, ele é construído de pequenos sucessos diários. Como é que você vai aumentar a sua confiança? Vença um pouquinho a cada dia. Comemore cada vitória. Se você estudou um tópico do assunto e aprendeu, comemore ter aprendido aquele tópico. As pessoas hoje se sentem tão na obrigação tão grande de conquistar logo o troféu, de que as pequenas vitóriazinhas parecem que não vale a pena. Ele vai lá, faz 50 questões de um assunto, acerta 47 e erra 3. Ele fala, que merda que errei essas 3. Aí eu vejo, quanto você tinha acertado na última? Ah, na última que eu fiz 50, eu acertei 15. Mas agora tu falou de 15 para 47, tu tá achando ruim, pô? Você tem que comemorar. É o perfeito? Não, não é o perfeito, mas você melhorou muito da última vez que você fez. Eu sempre tinha uma meta. Eu não posso piorar o meu resultado. Ainda que eu melhore um ponto. E aí as minhas colocações eram assim, 1927, 1924, 1921, 1917. Eu falei, cara, eu estou lascado. Mas, de toda forma, eu sentia que eu estava melhorando. Então, não quer se sentir burra, não quer ter essa sensação, comece estudando sempre e se cobre menos. Se cobre avançando naquele pequeno ponto. Ninguém chega do 8 e vai direto para o 80, caramba. Você vai ter que passar pelo 9, às vezes pelo 9.1, pelo 9.2, pelo 9.3, pelo 9.35, pelo 9.4 e vai chegar no 80. Cada um respeitando o seu tempo e a sua individualidade. Não dá para você se comparar com o outro. Esse é um dos fatores. Não se compare. Ele não viveu sua vida, ele não tem sua história, ele não passou pelas dificuldades que você passou. Sabe? Ele não teve os planos que você teve. E aí fala, gente, senão eu vou ficar falando muito coisa. Não, o que eu ia dizer é respeitar a trajetória. Porque se você quer sair daqui da base e chegar no topo, tem um caminho até aí. E é cada degrau que você vai subindo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então essas são as dicas para responder a segunda, vamos para a próxima, que tem a folha inteira. Vamos lá, não sei se vai dar tempo de tudo, mas vamos fazer o que é possível. Vocês podem mandando as dúvidas aí de vocês, que a gente vai vendo e vai respondendo. Olha só, eu posso usar a mesma estratégia que um dos meus amigos usou para melhorar o meu rendimento? E aí, olha só, mimetismo, não sei se vocês chamam assim, mas copiar o outro faz parte do processo. Na verdade, você copia o que serviu para os outros e veja se aplica para você. Eu já ouvi muito, Jennifer, nesse mercado de concurso, aquelas pessoas que são mais, por exemplo, auditivas e passaram em concursos de tanto ouvirem audioaulas e venderem a ideia que você só passa se você também ouvir. Tá? E aí já tem aquela outra pessoa que é mais visual, que ela não gostava de anotar tudo. Ela fazia tudo em mapas mentais. E aquilo era suficiente para ela. Aí ela começa a vender um curso de mapas mentais e diz, você só passa em concurso se você fizer esses mapas mentais aqui. Aí aquela pessoa que era auditiva, vendo aquilo, vai falar, cara, mas eu sou terrível para fazer mapa mental. Eu acho tão melhor aprender ouvindo. Né? E aquela pessoa que era boa de mapa e ouve aquela outra pessoa falando, olha, você só vai aprender e só vai passar se você
comprar um curso de audioaula. Sem isso, ó, nem adianta que você não passa. Aí ele estava lá fazendo o mapa. Ai, meu Deus, então eu tenho que desistir do meu mapa porque eu só passo se eu for o outro. Ou então, aquela pessoa que só aprende se for anotando, que é o meu caso. E que se ela faz resumo, a pessoa diz, fazendo resumo você não vai passar nunca. Você não vai passar, você nunca vai passar em 4 concursos fazendo resumo. Tá? Por quê? Porque você só passa um concurso fazendo desse outro jeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vai testando métodos. Vê se um método funciona. Funcionou para você? Você aplica. Não funcionou? Tenta outro. Tenta outro. Tenta outro. E eu vou dizer algo que é verdade aqui, Jennifer, que é verdade. É mais difícil passar no concurso ou você concluir o seu curso com qualidade A em psicologia? O que é mais difícil? Em termos intelectuais. O que é intelectualmente falando? Entender as teorias da mente humana, entender a fundo, com propriedade, a nível de você conseguir um mestrado, um doutorado. Isso é mais fácil do que passar no concurso ou é mais difícil? Eu acho que é mais difícil, não é mais É difícil? mais difícil. É mais difícil. Não é à toa que quando eu decidi, porque na época que a gente se conheceu, né, gente, tem tanto tempo Sim. que eu conheço o Beto. Na época que a gente se conheceu, lembra que eu estava estudando para o vestibular? Eu estava no pré-vestibular. E no vestibular a gente cai em tanta disciplina, é tudo de português, tudo de matemática, tudo de química, tudo de biologia, tudo da vida. E aí, quando eu vi a primeira vez no edital de concurso, eu olhei e falei, caramba, é só isso? Uai, pronto, então eu vou focar em estudar só isso e passo no concurso e pago a minha faculdade. Se você aprende as técnicas, se você respeita a sua subjetividade e a forma que é melhor para você aprender, você consegue passar. E se você treina. E quando vem essa pergunta, né? Eu sou burro, eu sou inteligente, isso não existe, porque nós temos várias inteligências. As pessoas acham que a inteligência é um dom. Ela pode ser você pode ter um dom de algum tipo de inteligência? Pode ser, mas é para aquele tipo específico. E você aprende isso. Você vai persistindo, vai fazendo no método correto, você tem condições de aprender, né? E é por isso que eu gosto tanto do seu método, Beto, porque você respeita muito a subjetividade de cada um, né? O modo que serve para aquele aluno. Você não sai enfiando goela abaixo que aquele é o método. Não, você tem o seu método ajustando para cada tipo de aluno. E é isso que é mais lindo, que é bacana. Obrigado, Jenny. E outra coisa que é importante aqui, quando eu perguntei para a Jennifer o que é mais difícil, passar no concurso ou terminar um curso com excelência, com certeza, terminar um curso com excelência é muito mais complexo, é muito mais profundo. Eu quero dizer, então, que passar em concurso é muito mais fácil do que você adentrar para um universo que seja de uma disciplina só. O grande problema é que exige disciplina. Tá? E no concurso público, o grande problema é que exige treinamento. Então, a grande diferença de você passar, o que eu quero dizer é que qualquer pessoa pode passar no concurso, não precisa ser muito inteligente. Por exemplo, concluir um curso de matemática na faculdade, um curso de química, é muito mais complexo do que você passar no concurso. Só que, como ninguém está olhando para matemática, para química, para psicologia, a gente não consegue ver isso. Agora, quando a gente está todo mundo olhando para concurso, parece que a coisa é mais difícil do que realmente é. Na verdade, é porque você precisa ter uma mente inabalável durante um bom período de tempo. Você tem que ter uma mente sã durante um ano para você fazer. Por exemplo, olha uma estratégia. Eu sempre começava colocando das matérias para os alunos língua portuguesa. E aí, ele começava a estudar português, e o que acontece? Ele estuda um mês, imagina um aluno que está começando a estudar agora para concurso. A gente teve uma base de pré-vestibular. Então, quando a gente chegou para estudar para concurso, português era mole. Porque o nível cobrado no vestibular da UNB, ó, interpretar poema, até hoje essa galera não dá conta. Interpretar poema, as provas de português do vestibular de hoje está um pouquinho mais simples. Mas se a gente pegar umas provas de 2004, 2005, 2006, aquela época ali, 2003, 2002, as provas de português eram muito mais puxadas. Mas o que eu quero realmente dizer é o seguinte,
que se você começa estudando português sem ter base de português, vai demorar 4 meses para você começar a acertar. Porque você tem que aprender a parte da morfologia, aí você tem que aprender formação de palavra, acentuação, a grafia, para você entender todo. Hoje cai um negócio chamado paralelismo. Eu comparo 2 períodos, o primeiro e o segundo, e com o terceiro e com o quarto, e aí a questão ela tem que estar certa se ela estiver combinando entre si, igual moda, as roupas têm que estar combinando ali. Sabe? E aí eu pergunto, quando é que a pessoa, começando a estudar português, se ela não está acostumada a vencer, se ela vem de um ciclo só de muitas derrotas, ela não dá conta de começar a estudar português, porque ela estuda 1 mês e não vê resultado, estuda 2 meses e não vê resultado, estuda 3 meses e não vê resultado. O que eu comecei a fazer? Eles não começam estudando português. Claro, a não ser que o aluno já tenha base. Mas para quem não tem base, ele começa 2 meses estudando lei orgânica do DF, um capítulo de ética, atualidades, matérias pequenininhas. Por quê? Ele experimenta o sabor da vitória. Experimenta o sabor de... Pode comemorar. Em 2 semanas, ele começar a gabaritar uma matéria que ele não gabaritava. E aí, quando ele começar a estudar português, ele fala, cara, eu vou ficar 1 mês aqui apanhando, levando porrada, não dando conta, mas eu sei que o Beto me disse que no 4º mês eu vou dar conta de responder. Agora, se ele nunca experimentou o sucesso, vai ser muito torturante, principalmente para quem faz online. Porque quem é no presencial ainda tem a energia das outras pessoas. Não, vamos lá, você consegue e tal. Mas no online que você está sozinho, imaginando que as outras pessoas estão dando conta, quando a maioria, na verdade, também não estão, mas você está julgando que as outras são melhores que você. E isso é que acaba com tudo. Então, se você focasse só em você, dava certo. E tem uma pergunta aqui que tem muito a ver com isso que você está dizendo aí, Beto. Cadê a pressão da família? Ó, estudo há mais de 2 anos e não estou mais aguentando a pressão da minha família. Isso acontece muito, né? A pessoa entra no seu desespero sozinha e depois a família vem junto com ela. Qual a minha recomendação? Comemore as suas pequenas vitórias e leva isso para as pessoas que estão perto de você. Você passou lá, fez a sua prova, sua classificação foi lá em cima. Se alguém te pergunta como você foi, fui excelente. Aí você faz uma outra prova, sua classificação melhorou um pouco, você foi excelente, você está tendo resultado. Fale, nossa, eu estou estudando, cada vez eu estou tendo mais resultado, olha só a minha classificação foi daqui para ali. Porque se você fica nessa ansiedade, né, e nesse humor mais apático, as pessoas que estão ao seu redor vão captar tudo isso e também não vão acreditar em você. Você também precisa trabalhar isso dentro da sua família e mostrar para eles os seus pequenos avanços, porque são pequenos avanços que merecem ser comemorados e que merecem ser partilhados. E outra coisa importante também é você ter algum tipo de relação com pessoas que estão na mesma trajetória que você, para você não se sentir sozinho nessa, sabe? E se sentir pertencente. Porque imagina, você tá lá num grupo de famílias que só você estuda, aí tá todo mundo viajando, curtindo o carnaval, sem muita perspectiva, ou já tá todo mundo no nível que você ainda não pode acompanhar, você vai se sentir só. E vai ser difícil para você. Exatamente. Nessa, Jenny, eu tinha muita barreira na minha época, na minha casa. Acabava que quando eu era no ensino fundamental e médio, eu não era um aluno brilhante, sempre fui o MM, menos. Sério? Eu não sabia disso. 4,75 para 5. Então, quando eu ia fazer um concurso, e aí eu falava o resultado, minha mãe não precisava falar nada, bastava ela balançar a cabeça assim. Ou seja, aquilo me doía na alma. Então eu criei um arcabouço para me proteger. Que era o quê? Naquela época as redes sociais não estavam tão em voga assim, então eu meio que construí uma verdade própria. Eu mentia mesmo. Eu chegava e dizia que tinha ido melhor do que o que eu tinha ido, na verdade. Eu ia construindo algo
que ainda não existia. Eu chegava e falava, mãe, só não passei por conta da redação, porque a prova objetiva, dessa vez eu fui bem. E tinha ido mal. Só que aí eu falava que não fui bem por conta da redação. Aí ela começou, opa, então se ele está melhorando assim, vale a pena continuar investindo, tanto financeiramente quanto emocionalmente. As pessoas precisam saber que você está melhorando. Agora, o dia que eu falei para ela, mãe, fui melhor, tá, qual a sua posição? 2.000, lá vai pedrada. Aí eu ganhava aquele não. Então, duas coisas que eu já sabia. Quando eu chegava em casa, depois da prova, alguém veio me perguntar, e aí, como é que você foi na prova? Eu já me blindava. Eu falei, ainda não sei. Se saiu o gabarito e eu tiver acertado tudo, é porque eu fui bem. Se eu tiver errado tudo, eu fui mal. E aí, meio que eu blindava para que aquelas pessoas não ficassem me perguntando toda hora acerca daquilo. Porque a gente tem que saber exatamente quem está do seu lado naquela lição e quem não está do seu lado, não porque ela torce contra você, mas porque ela quer ver tanto o seu sucesso e acha que você está pegando um caminho errado. E ela quer que você saia desse caminho de concurso e vá para outro que você vai ter mais sucesso. Então, ela amando você, ela acaba te machucando. Ela não está querendo o seu mal. Então, o que você tem que fazer? Meio que se blindar disso. Você tem que saber, eu vou poder contar, e aí eu vou poder dizer, olha, eu fiquei em 3.000, no último nesse eu fiquei em 2.000. Nossa, parabéns, você vai chegar lá. Principalmente se essa pessoa for concursada, ela vai entender. Agora, se essa pessoa ganhou a vida no comércio, aquela pessoa que terminou o ensino fundamental e foi comprar e vender carro, aquela pessoa que terminou o ensino fundamental e foi comprar e viver de fazer casa e hoje tem uma grande empresa, tem muita grana e está pagando os seus estudos, ela não vai entender isso com facilidade. Ela vai entender o quê? Olha, estou melhorando. Se não fosse o fiscal da prova ter tirado o tempo do relógio antes da hora, eu tinha passado. Ele me tirou o tempo dizendo que só tinha 15 minutos, quando na verdade tinha 30. Eu saí marcando tudo. Quando eu achei que tinha acabado o tempo, ainda tinha mais 15 minutos. E se não fosse isso, eu tinha passado. Mas olha aqui, eu acertei tudo, acertei tudo. Você tem que criar narrativas. E sabe o que é o melhor? E é uma coisa que eu falava, Jennifer, assim, olha, eu gosto de mentir porque as minhas mentiras viram verdades. Mas não era mentir de falando coisas erradas. Era mentir nessas coisas positivas, sabe? Eu ia mentindo e à medida que eu mentia, passava 2, 3 semanas, aquilo virava verdade. Eu ia para o cursinho, tinha uma matéria que era Direito Processual Civil. Era a matéria que todo mundo achava mais difícil. E como eu era muito burrinho, todo mundo sabia mais do que eu alguma matéria, sabe? Todo mundo era melhor do que eu. E eu me sentia o pior. Aí na hora que eles falavam, nossa, processual civil é tão difícil, né? Eu falava, eu não acho. Mas eu falava que eu não acho, porque era a única chance que eu tinha de eu não me sentir o pior entre eles. Sério, Betão? Eu sério. Assim, pô, então me ensina aqui. Eu falei, ó, agora não dá não, porque eu tenho que fazer tal coisa, mas amanhã eu venho... Aí tu correr para estudar para ensinar, né? Corria para estudar, estudava igual louco para estudar e chegava lá. E é assim, sabe? E eu lembro que na minha época eu escrevia no meu caderno, né? Porque eu sou muito de escrever. E no meu caderninho eu anotava, eu sei que eu vou passar. E eu tinha muitas dúvidas daquilo, eu não tinha certeza. Eu anotava, eu sei que eu vou ser nomeada. Eu acredito. Sim. Eu não acreditava, mas eu anotava aquilo, porque eu colocava assim na minha cabeça, um dia eu vou ler isso que está no meu caderno e vou dizer, olha aí, mesmo sem ter certeza, eu anotei e aconteceu. E aconteceu, né? E é isso mesmo. E até voltando a uma pergunta, a gente nunca vai ter essa certeza absoluta de que você vai passar. A vida não te dá essa certeza absoluta. A vida é de incerteza. E é por isso que a gente tem que seguir o nosso coração. Porque se você segue aquilo que te move, aquilo que faz seu coração bater mais forte, como você falou, gente, você vai em direção daquilo que é o seu propósito. Então, se você está indo em direção ao seu propósito, não dói tanto assim. Ainda que você... E eu lembro que o que me fez ser aprovado aqui, ó, ninguém perguntou essa não. Beto, qual foi o diferencial para você ser aprovado? Eu digo, foi pensar no meu país. Cada um pensa no que quiser. Eu pensei no meu país. Quando chegou um vestibular, Jenny, que passou uma pessoa com o mesmo nome que o meu e não era eu, um outro Mário foi aprovado, meu nome é Mário Roberto,
eu lembro que eu penso, óbvio que você pensa em desistir. Passa uma pessoa, o Mário Roberto, para o mesmo curso que você quer, ciências econômicas, para o mesmo turno, e não é você, e você olha lá, você passou. Não, não sou eu, não, é outro. Você pensa em desistir. E eu pensei em desistir. E o que, que me fez levantar? É pensar, olha que loucura, eu pensei no meu país. Eu pensei, cara, eu não aguento mais, igual essa aluna colocou, eu não aguento mais estudar essas matérias, eu estou cansado de estudar para concurso, ou no meu caso, para o vestibular, não aguento mais biologia, física e química, eu quero estudar economia, caramba, eu não aguento mais isso, eu não vou usar isso para nada. Né? Então, eu não quero mais isso. Aí eu pensava, vou desistir desse vestibular. Aí eu lembro até hoje, na cama, deitar na posição que eu estava, deitadinho, e da hora eu dei um pulo. E no pulo eu falei, eu não posso desistir. O meu país precisa de mim. Olha que loucura. Eu, de fato, não segui a carreira acadêmica de cientista, de pesquisador e tal. Mas se não fosse ter pensado no meu país, que era o meu propósito maior, que era ajudar as pessoas. Eu faço isso hoje de outra forma, sabe? O meu ideal, ele não se perdeu, ele se transformou, mas eu continuo podendo transformar vidas. E graças a eu não perdi Sim, naquele momento. e você ajuda o país, porque imagina, os mais de 1.000 alunos que você já ajudou a ser empossado no serviço público, recebendo tudo isso que você passa para eles, eles acabam sendo servidores melhores e acabam ajudando sim o país. Olha só. É verdade. Eu percebo que foi isso. E aí eu preciso que você que esteja aí ouvindo, assistindo essa live, descubra por que, que você quer ser servidor público. É essa a grande chave da sua aprovação. O que, que a sua família vai ganhar se quando você for servidor? O que, que você vai ganhar quando você for servidor? E o que, que o seu país vai ganhar quando você for servidor? O que, que vai te mover nos momentos mais difíceis quando você pensar em desistir? Não era eu, não era salário, não era dinheiro, não era carrão, não era nada disso. Era o meu país precisa de mim. Isso me move até hoje. Se eu estiver aqui, para qualquer pessoa, se eu estiver aqui deitado, cansado, morrendo, dizendo que não dou conta, que vou parar, não sei o quê, e se alguém chegar no meu ouvido e falar assim para mim, e você vai deixar que o seu país fique desse jeito, na hora eu vou acordar, eu vou levantar e vou fazer o que eu tenho que fazer, porque pelo meu, talvez por mim eu não faça tudo, mas pelo meu país eu faça. E é óbvio, né, que fazendo pelo meu país, em parte eu faço por mim também. Sim. Tem uma pergunta da Lu Alves, de Brasília. Professor, eu estudo conteúdo e só uma vez estudei por conteúdo e exercício. Então, mesmo sabendo que é o ideal, conteúdo e exercício, não consigo aplicar nos meus estudos. O que fazer nesse caso? E aí? Isso é muita questão de... Você acredita que eu tinha também separado essa questão para responder? Para depois que a gente fizer essa, eu vou corresponder da Lu. É o Oh, seguinte. estamos em sintonia. É o seguinte, a primeira coisa que você tem que ter é disciplina. Primeiro, qual é o comportamento que você quer ter? Você já sabe qual é. Conteúdo e exercícios. Então você tem que preparar para isso, você tem que se ajudar ao seu mecanismo. Você já tem um site de questões? Vá lá, tem um concursos, Tec concursos, tem o Estratégia concursos, o Gran Cursos Online também tem o sistema de questões. Beto, não tem dinheiro nenhum. Porque concursos tem 10 questões de graça por dia. O site do Gran Cursos oferece uma plataforma até certo ponto gratuita também. Então, tem várias formas de você fazer questões, só que você tem que se ajudar. Por exemplo, se eu quero ver teoria e exercício, você tem que se planejar um dia antes. O que eu vou estudar amanhã? Vou estudar princípios fundamentais da Constituição. Eu vou estudar direito penal, teoria geral do crime, eu vou estudar conhecimentos bancários, eu vou ver a parte de operações bancárias. Beleza. Vai nesse site de questões, faz o filtro e deixa pronto. Estou estudando e você já sabe, na sua mesa só vai ter as questões, só vai ter o conteúdo que você vai estudar e as questões ao lado. E mais, você ainda vai ter numa folha
anotado o que você vai fazer na sua sessão de estudos. Primeiro, você vai ler a literalidade da lei, os artigos que você vai estudar. Depois, o PDF do professor da aula, os slides da videoaula. Terceiro, assiste a própria videoaula. E quarto, fazer as questões. Você já vai deixar aqui pronto, ó. Vou ler o artigo 1 ao 4, aí eu dou uma olhada nos slides do professor, só para ter uma ideia do que ele vai falar na aula. Aí, assisto a aula, terminei de assistir a aula, aí eu vejo, mas são 2 aulas que falam de princípios fundamentais. Eu vou terminar essa segunda aula e aí eu já vou direto para as questões. Lembrando que as questões não é simplesmente para avaliar o seu conhecimento, é para constituir o seu aprendizado. Os alunos se esquecem do tripé da aprovação. Anota o tripé da aprovação aí, ó. O primeiro tripé é entender. Entender. Você vai para a aula para isso, tá invertido. Você vai para a aula para entender o assunto. Você colocava isso invertido. 2, depois de você entender, você vai aprender o conteúdo. E terceiro, você precisa fixar. Então é entender, aprender e fixar. Como é que você entende? A partir de nós, professores. A gente está lá apenas para fazer com que você entenda o assunto, para você falar aquele, entendi, entendeu, mas não aprendeu. E qual que é essa diferença? No entender é que fez sentido. No aprender, você tem que trazer para o seu universo. Como é que aquilo funciona para você? Qual é a analogia que você pode fazer? É a hora que, no estilo da Jennifer, por exemplo, ela vai anotar com as próprias palavras dela aquilo que ela entendeu da aula. E aí, vez ou outra, para não dizer todas as aulas, deixa eu ver se eu entendi, professor. Então, você está querendo dizer que é isso e aquilo? E eu, sim, Jennifer, é isso mesmo. E aí, ela ia lá e... Adoro parafrasear. E essa paráfrase que você faz é, na verdade, o aprendizado acontecendo. Só que esse aprendizado, ele é momentâneo. Tem vários estudiosos que afirmam que se você não revisar aquele assunto dentro de 24 horas, um deles é o Ebbinghaus, mais conhecido pela chamada curva de Gauss, que ele fala da teoria do esquecimento. Se você não rever aquele assunto em menos de 24 horas, você vai esquecer. E ainda bem. Imagina se a gente fosse lembrar de todos os traumas, todas as coisas ruins que aconteçam na nossa vida se a gente não esquecesse nada. Então você precisa entender, depois o aprender, que é trazer para o seu universo, e o terceiro, fixar, que é fazer as questões, fazer o resumo do resumo, e o resumo do resumo do resumo, que é o mapa mental. Mesmo as pessoas que não são boas em mapas mentais podem evoluir para isso. E tem algo que você já tinha me ensinado há alguns anos mesmo. Se você tem um sistema, um funcionamento neural, você pode aprender a funcionar de outras formas. Você não precisa ficar preso a um único modelo de funcionamento da mente. Você só precisa trabalhar se aquilo naquela fase for interessante para você. Mas a gente consegue aperfeiçoar os nossos sentidos. Por exemplo, hoje a gente está vivendo, se eu ficar cego de uma hora para outra, como a minha audição vai melhorar, o meu olfato vai melhorar, o meu tato vai melhorar para suprir aquela deficiência. E assim vai indo. Tá? Então, tripé da aprovação aí. Entender, aprender, fixar. Beto, nós temos 6 minutos praticamente. Vamos fechar com uma perguntinha aqui? Vamos lá. Ó, tem uma pergunta. O que preciso fazer para ficar menos nervoso na hora da prova? Eu começo ou você começa? Eu vou começar, e porque você é mais especialista nisso, isso é a pergunta que eu trago dos meus alunos para você, né? Eita. Então, olha só, o que eu faço para ficar menos nervoso? Primeiro, quando você faz um treino que ele é mais duro do que a própria prova,
você vai mais tranquilo para ela. Mas o que eu costumo dizer antes do treino é a parte mental. Parece, e eu costumava, vocês já ouviram isso de mim, parece que quando eu vou fazer prova de concurso, tem uma bomba relógio no meu peito. Que se eu não passar naquela prova, ela vai explodir, eu morro e não tem mais nada depois daquilo. E não é assim. O máximo que pode acontecer após a prova, caso você não passe, é você continuar com a vida que você está. E aí, continuar com a vida que você está, você tem que analisar. Sua vida está tão ruim assim, você pode falar, Beto, ela está cômoda. Ela ruim, ela não está. Ou você pode dizer, Beto, está ruim demais. Se ela está ruim demais, essa pessoa, ela tem mais chances de ser aprovada. Sabe por quê? Porque ela vai treinar mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, porque a vida dela não pode continuar como está. Não pode, não pode. E eu vejo que muitos dos meus aprovados eram aqueles que passaram com a última parcela do seguro-desemprego. É aquela que passou quando, sabe, aquela coisa de filme que tem que fazer agora, senão dá tudo errado. Essa pessoa, ela não tem nada nas costas. Então, ela vai porque tem que ir. Agora, aquelas pessoas que estão em um certo nível de, digamos assim, a vida não é tão ruim assim, mas também não é aquilo que eu queria viver, aí isso incomoda mais. Isso incomoda mais a pessoa. E o fato de incomodar mais, ela carrega isso para a prova. E carrega ela para a prova, ela não consegue ir tranquila. Então ela tem que saber o seguinte, opa, calma aí. Você tem um pai, tem a mãe, ou tem algum membro da sua família. E o máximo que vai acontecer é você não passar naquele momento e daqui a pouco passar em outro concurso. Então tem que entender que o mundo não acaba. Aí você fala na psicologia que é estranho aí. Mas na minha visão não tem uma bomba relógio no seu peito, caramba. Isso afeta mais as mulheres. Porque o homem, ele é, de uma certa forma, menos compromissado, sabe? O homem, para se tranquilizar, ele vai no sábado, toma uma dosezinha de cachaçinha assim, ó, e no dia seguinte ele vai para a prova de novo e passa. Eu tenho vários exemplos de professores que vão fazer a prova, tomaram uma caninhazinha, não muita, né? No dia anterior ou no dia de manhã, para fazer a prova tranquila à tarde. E o homem tem uma frase, se passar, passou. Se não passar, estou nem aí. A mulher não. Ah, eu preciso passar, eu preciso passar. Então é saber que sempre tem uma próxima chance. Você nunca vai estar velho, sempre tem uma próxima chance. E segundo, se a prova é 4 horas, faça 6 horas de simulado. E tem uma outra dica aí, né? Porque você precisa, sim, acreditar, ter pensamento positivo, mas você também precisa ser realista e pensar no plano B. Se não der certo nessa prova, o que eu posso fazer? Quais são as outras possibilidades? Os concursos vão acabar ou não, né? E ter em mente que sempre vai ter um plano B e um plano C para você. E uma outra questão também, quando você fica ansioso, você acaba trazendo muitas respostas fisiológicas, né? O coração acelera, a mão começa a suar, você sente dor de cabeça, você tem vontade de ir ao banheiro. E a resposta fisiológica, ela é sobrevivência mesmo. Você precisa primeiro resolver isso para conseguir fazer sua prova. Faz técnica de respiração, de relaxamento. Inspira em 3, 1, 2, 3 segundos, solta em 5 segundos. Faz isso 5 vezes, depois inverte. Inspira em 5 e solta em 3 para você conseguir se acalmar e conseguir fazer sua prova. Porque você não vai conseguir fazer a prova, ou não vai conseguir estudar se as respostas fisiológicas estiverem em primeiro plano. Compreende? E tem outra questão também. Ainda dá tempo? Como você disse, dá tempo. Temos 2 minutinhos aí. O mundo não vai acabar. Você tem outras possibilidades. E sempre que a sua vida está confortável, isso vai te dificultar mais para passar, porque você não vai querer se movimentar para sair desse lugar. Cuidado. É isso mesmo. Beto, vamos fazer uma foto, uma pose para foto. Quem Vamos quiser lá. tirar o print para postar, marca nós dois. E eu vou usar para colocar na capa também da nossa live. Sorrisão, por favor.
Pronto, gente. Beto, muito obrigada pela oportunidade de ter você aqui com a gente. Pena que o espaço de tempo é tão pouco, a gente não conseguiu responder tudo, mas você sempre passeou em vários assuntos aí que deu para esclarecer muito. Te agradeço, viu? Você faz muita diferença na vida de muita gente e fez a minha também. Para mim é uma honra poder participar. Eu sempre amo quando os meus pupilos me superam, sabe? A maior gratificação para um professor não é ver alguém chegando no nível dele, é perceber que essa pessoa foi e transcendeu muito além. E eu vejo muitos dos alunos que estão aqui chegando aqui nessa mesma condição, sabe? Quando eu percebo que eu estou lá na Leroy. Acabou. Beijo, meninos. Vamos marcar mais, viu, Jenny? Beijo. Vamos sim. Tchau, E se vocês tchau. quiserem ver a live pelo YouTube, eu vou subir para lá também. Tem o link na minha bio, tá bom? Beleza. É Jennifer Branco? Como é que tá no YouTube? É engraçado, não caiu ainda, mas vai cair. Mas o YouTube é jenniferbranco.psi, igual o do Instagram. E tem na minha bio também, o link do Beleza. YouTube. Beleza. E quem quiser aproveitar que tem tempo, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre ansiedade e dicas e técnicas para driblar essa ansiedade, eu já fiz um vídeo, vocês podem procurar no meu IGTV e tem no meu YouTube também. Segue a doutora Jennifer Branco, porque ela é especialista. Eu não queria falar não, mas ela já aplicou testes psicotécnicos, inclusive para algumas bancas de concurso, que anda fazendo muita prova por aí, tá, gente? Então, meu No Brasil orgulho, inteiro, né? é, meu orgulho muito grande de ter você aqui com a gente também, tá? E os meninos da carreira bancária que estão aqui fazendo o concurso do Banese, vou lançar mais aqui algumas propostas para a Jenny, para a gente fazer outros quadros aqui que é importante, principalmente aquele de relaxamento que você me ensinou a fazer uma vez e eu quero que a gente faça aqui, que aquele é incrível, os meninos precisam daquilo. Tá? Como é que é Aquele é tranquilo para a fantástico prova? mesmo. Precisa fazer aquilo no dia da prova. Imagina fazendo aquilo no dia da prova. Né? A tranquilidade e a Nossa. leveza que eles vão. Vocês não têm noção. Tá? A gente vai agendar aqui para a gente fazer essa live especial de técnicas de relaxamento para a prova. Topa, Jenny? Sim. Topo, vamos marcar sim. E ó, um beijo enorme, gente. Segue o professor Beto para você conseguir a tua tão sonhada aprovação. Um beijo enorme. Muito Beijo, obrigada. vamos lá, agora eu vou gravar a Tchau, aula. tchau. Tchau, tchau.